E aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pai Senhor. Nós estamos começando mais um devocional e hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em Atos 2, os versículos 46 e 47, que dizem assim: Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, esse versículo que fala, sobre a partilha que deve haver dentro da igreja. A igreja de Cristo, ela compartilha. Nós, como seres humanos e no mundo que estamos, a gente é incentivado a sempre ajuntar. A gente quer o melhor para a gente mesmo, né? Não é errado buscar uma situação melhor, buscar comer do melhor, vestir do melhor, mas existe uma problemática quando a gente não se preocupa com as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes você tem uma situação financeira boa e você está dentro de uma igreja que às vezes tem alguém que não tem nada na despensa para comer e isso não te incomoda e está errado, porque Jesus nos ensina a compartilhar, né? Ele nos dá condições para que nós possamos ajudar outras pessoas proporcionalmente aquilo que está nas nossas mãos, né? Claro que você não vai dar além daquilo que você consegue, mas você pode fazer isso proporcional àquilo que você ganha. Você vai resolver o problema do mundo inteiro? Não, mas resolve o problema de um familiar que está próximo de você e você está vendo que está passando necessidade e você tem condição de ajudar. Resolve um problema na sua rua, que tem alguma casa que está passando por necessidade de comida mesmo e não tem condição de comprar, ou então precisa de um agasalho e você tem roupa sobrando no seu guarda-roupa, sabe? Resolva um problema dentro da sua igreja. Olha, vamos fazer uma cesta básica? Vamos, sabe? Tem igrejas que têm essa missão, né, de fazer cestas básicas todo mês para famílias que precisam, tal, para distribuir, tipo assim, para as pessoas da própria igreja que estão precisando, sabe? E tem pessoas que têm condições e não se movem, não dão aquilo que a igreja pede, né? Na minha igreja, por exemplo, quando a gente vai montar a cesta, passa um papelzinho para cada pessoa, tipo assim, tá escrito arroz, feijão, macarrão, e aí os papelzinhos ficam todos dobrados e a gente pega sorteado, sabe, sortido. E aí a gente tem até o fim do mês para levar, pra gente montar uma cesta e entregar para alguém. Então, assim, é uma coisa que não pesa para ninguém e vai ajudar muito aquela pessoa que está precisando. Então, se você tem condições de fazer esse tipo de ação, faça, porque a igreja do Senhor, ela foi feita para viver em unidade. A Bíblia diz que nós somos um corpo, né? Ela não fala que nós somos coisas separadas, coisas distintas, jogadas cada um para um lado, não. A igreja de Cristo, ela foi formada para ser um corpo, para ajudar um ao outro, com ajuda financeira e também com conselhos, sabe, com apoio emocional, quando você vê que o seu irmão ali em Cristo tá passando ali por um momento difícil emocionalmente. Então, nós fomos chamados para ser uma família. Ah, mas não é do meu sangue, mas continua sendo a nossa família. Nós somos todos irmãos em Cristo. E quando nós vemos o irmão passando necessidade, nós precisamos nos comover. Isso é um reflexo do Espírito Santo nas nossas vidas, é um fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós vamos ver que esse versículo que nós lemos, que fala, né, que o pessoal partia o pão de casa em casa e eles ali comiam juntos, nós vamos ver que isso acontece depois da descida do Espírito Santo, também descrito em Atos 2, né? Vai falar que
que todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa e foram repartidas línguas como que de fogo. Então, a partir do momento que o Espírito Santo desce sobre a vida deles, essas coisas aqui que nós lemos começam a acontecer. A partilha do pão, ficar em comunhão. Então, se nós temos realmente o Espírito Santo nas nossas vidas, o reflexo do Espírito Santo na nossa vida é o amor, é a caridade, é a gente se comover em ver o nosso irmão passando momentos difíceis, passando necessidade. Então, que todos os dias nós possamos pedir a Deus para que Ele nos dê um coração mais parecido com o dele. Que todos os dias nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a ter frutos que reflitam Ele em nós, porque nós fomos chamados para ser um espelho de Jesus aqui na terra, para ser um reflexo de Jesus aqui na terra. E nós vemos que por onde Jesus passou, Ele serviu. Jesus não se preocupou consigo mesmo em hora nenhuma. A gente não vê Jesus construindo uma casa de luxo, pedindo dinheiro para aqueles que seguiam Ele, para construir casa de luxo, para comprar um cavalo bom para ele andar. A gente não vê isso. A gente vê Jesus o tempo todo curando, provendo, multiplicando na vida de outras pessoas. Então Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não veio querendo ser servido, fisicamente. Ele veio servir. Nós vamos ver Jesus o tempo inteirinho agindo com humildade. Então, que isso possa refletir em nós nesse dia, que nós possamos repensar, as nossas ações nesse dia. Será que nós temos tido amor suficiente com o nosso próximo? Será que nós temos praticado a caridade que está ao nosso alcance de ser praticada? E que nós possamos nos atentar a isso, porque é a vontade de Deus que a igreja dele esteja unida e uns ajudando, apoiando os outros. Amém? Eu vou orar por você. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, pelo fôlego de vida, pela nossa casa, pela nossa família. Meu Deus, nós pedimos neste dia, Pai, perdão por todas as vezes que nós não nos atentamos à dor do nosso próximo. A gente só quis ajuntar para nós mesmos. Nós só quisemos comprar algo que era do nosso interesse, construir uma casa maior, comprar um carro maior. E nós sabemos, Pai, que não é pecado a gente comprar uma casa boa, ter um carro bom para andar. Mas o problema começa, Pai, quando nós crescemos e a gente acha que não tem condição de dar um pacote de arroz, a gente acha que não tem condição de dar uma carona para o irmão voltar da igreja quando está chovendo, E a gente começa a pôr obstáculo, a gente começa a pôr empecilho, Pai, na ajuda que nós poderíamos dar a alguém. Então que neste dia, Pai, o Teu Espírito Santo nos transforme completamente por dentro, Pai, para que nós tenhamos uma visão cristã das coisas, para que nós tenhamos uma perspectiva celestial sobre a nossa vida, sobre os nossos bens materiais, sobre o nosso próximo, que nós possamos olhar com amor, que nós possamos olhar com carinho, assim como o Senhor olha com amor e com carinho para nós. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração seja cada dia mais parecido com o Teu, que nós tenhamos cada vez mais, Pai, os frutos do Teu Espírito Santo e que isso seja nítido em nós, Pai, porque a partir do momento que nós damos vazão ao Teu Espírito Santo, Ele trabalha em nós, Pai, de forma visível. Então, se não está sendo visível, Pai, o amor ao próximo, se não está sendo visível a paciência, a longanimidade, a benignidade, é porque, Pai, algo está errado. É porque, Pai, nós não estamos nos entregando verdadeiramente. Então, Pai, que neste dia nós possamos nos entregar verdadeiramente a transformação que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Para que seja nítido na nossa vida o amor, o perdão, o carinho, a paciência. Em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!